Nós estamos aqui no programa Empresas Notáveis, um programa que tem a missão de mostrar todo o potencial do mercado brasileiro. Estamos num momento de política, estamos num momento muito interessante, onde a gente começa a ver a importância cada vez mais das políticas públicas, das políticas de segurança, de você fazer uma boa escolha, por exemplo, no seu voto. E para a gente conversar um pouco mais sobre tudo isso, nós trouxemos aqui o nosso amigo Coronel Américo Massati Iguchi, que vai conversar conosco bastante sobre isso. Boa noite, Coronel, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a todos aqueles que assistem o programa, Empresas Notáveis. Sim. Meus cumprimentos e parabéns pelo programa, que tem sido um sucesso pleno. Muito obrigado. Coronel, nós estamos trabalhando agora num momento muito interessante do nosso Brasil, onde começam-se as eleições, né? E a gente vê a preocupação que as pessoas estão tendo em escolher, por exemplo, bem o seu candidato. O senhor que também está se colocando também como deputado federal, é isso? É pré-candidato a deputado pré-candidato estadual. Estadual. Pré-candidato estadual. E nós vamos entender um pouquinho mais o que faz um candidato, por exemplo, de deputado estadual. E quem é ele? Nós queremos saber um pouquinho a história do senhor. Quem é o coronel? Qual é a sua história? Por que o senhor, por exemplo, dedicou-se agora à política? O que te atraiu na política? Essa pergunta é importante. A política faz parte do nosso dia a dia. Qualquer atividade, ela depende de decisões políticas, e o comércio, ela está muito atrelada à questão da liberdade. E a liberdade é um valor que está sendo muito discutido nesse momento. E um ponto essencial nesse momento é preservar a liberdade. Nós, recentemente, vimos decisões bastante polêmicas, bastante discutidas em relação ao fechamento do comércio. Fechar o comércio por si só, ela depende também de todos um aparato de preparo para restabelecer a estrutura e condições das pessoas e suas famílias sobreviverem. Veja o caso, por exemplo, no estado de São Paulo. Nós vemos um crescente número de desapropriações, né? Estava percorrendo o caminho, moro na cidade de Bragança Paulista há 7 anos, e nós vimos um aumento do crescimento do número de desabrigados. E ontem, percorrendo, né, com a senhora Rosicléia, que faz um trabalho notável junto à comunidade vicentina, conhecendo a problemática das pessoas que vivem em acomodações bastante precárias, né, e com um cômodo, e os aluguéis de R$600. E muitas pessoas não têm essas condições de pagar em face da necessidade de retomar a estrutura das empresas envolvidas com o comércio, que aos poucos vão se desenvolvendo. Então, essa forma abrupta de fechar o comércio, ela prejudicou muito o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo por si só, e nós vimos uma forma bastante arbitrária, fechamento de comércio, as portas sendo lacradas com o uso da força de segurança, e de uma forma impensada. E as pessoas que dependiam suas rendas, elas ficaram de uma hora para outra sem uma subsistência, uma renda suficiente para garantir a sua sobrevivência. Isso foi muito danoso. Se não fosse o governo federal, o governo Bolsonaro, de estender um auxílio emergencial às pessoas, às empresas, a situação ia ser bem pior. Então, a política regional, nós estamos falando no estado de São Paulo, precisa ser corrigida. E veja só, a questão que nós estamos falando da habitação. Enquanto o governo federal vem realizando programas de melhorias nessa questão, como o programa de Casa Verde, o aluguel social, que ajudou muitas pessoas, principalmente por decorrência das grandes catástrofes, como ocorreu agora no sul da Bahia. No estado de São Paulo ficou inerte.
as políticas do CDHU, que outrora era pujante, né? O Brasil, eu lembro na época do Quércia, era famoso a casinha dos Quércia, né? E o governo do estado de São Paulo, que se valoriza por ter uma recorde de arrecadação, praticamente fez quase nada em relação à população e o número de desabrigados e também, veja só, os casos de desapropriação por falta de pagamento foi surpreendente. Afetar a economia afeta a vida das pessoas, das suas famílias, e isso reflete nas condições de dignidade. Isso impacta na economia, impacta no processo inflacionário, por falta de recursos, falta de insumos, e paulatinamente é necessário buscar o crescimento econômico. Então vejo que São Paulo errou na política, o governo do estado de São Paulo errou na política, e nós temos uma visão diferente, se tratando no tema que nós estamos falando, no que diz respeito a empresas. São Paulo sempre foi pujante, tem uma capacidade incrível de superar, e vai superar esses desafios, mas precisa ter uma forma, um pensamento diferente. Se tratando da segurança pública, nos 28, quase 30 anos do governo do PSDB, ela vem causando um empobrecimento na questão da segurança. E nós precisamos enfrentar esses desafios com muita responsabilidade. Nós vimos o crime organizado sendo estruturado no estado de São Paulo, e a necessidade de um enfrentamento de forma proativa e não reativa. O que acontece hoje na política de segurança no estado de São Paulo é esperar que as coisas aconteçam para que adotem providências. E quando que num setor ao lado, por exemplo, pode estar envolvido um crime organizado. E, por exemplo, o narcotráfico, ela representa uma economia bastante danosa para a nossa população, porque ela vem corrompendo não só o corpo do indivíduo, mas o seu espírito, a sua moral e as suas próprias famílias. Eu lembro-me, por ocasião, de ver o nosso centro de São Paulo, na antiga rodoviária, na Estação da Luz, a Praça Princesa Isabel. Era comum as noivas tirarem fotos, guardarem para recordação, e ao longo dos anos... Eram pontos turísticos, né? Era um ponto turístico. Lembro-me que o meu pai levava para passear naquela antiga estação rodoviária. Tinha uma arquitetura bastante diferenciada. O Parque da Luz era inglesa, né? Se destacava, inclusive se destaca em sua arquitetura, em sua beleza. Mas com o passar dos anos, com a bandidolatria, a valorização mais dos bandidos em relação à população honestas, nós estamos perdendo. Por isso que o meu desafio de entrar na política é para que nós possamos dar um exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para que nós possamos falar o que a nossa geração somos capazes de fazer e de legado para deixar para os nossos descendentes. Coronel Américo, o senhor tem filhos, não é? Sim, tenho um filho de 12 anos, o Henrique, sou casado com a Maria Cláudia, uma grande guerreira, uma grande esposa, amiga, companheira, que faz um trabalho notável, né? Também trabalha na área pública e também uma dedicada mãe. Olha só. É uma dedicada mãe, patriota, e o senhor se sente seguro de andar com seu filho hoje, por exemplo, em São Paulo ou nos outros lugares? Em São Paulo ele foi se perdendo muito, principalmente nos grandes centros, e a região metropolitana também. Que a gente tinha até muito isso, né, de pegar, por exemplo, o filho, chegava à tarde, no sábado, no domingo, fazer uma caminhada na praça, fazer uma caminhada na cidade, no bairro, e a gente parece que perdeu um pouco essa liberdade. Sim, o grande presente que nós pretendemos dar para as gerações que estão chegando é um retrato de uma sociedade harmônica, bucólica,
com amor, de muita concórdia, e era muito comum nas varandas das casas as pessoas ficarem até tarde, proseando, e hoje precisamos fazer verdadeiros cercas, prisioneiros da própria existência de uma sociedade cada vez mais violenta, ameaçadora, que atenta contra a nossa vida, contra o nosso patrimônio e contra a nossa família. Por isso que o resgate dos valores, e muitos dizem valores conservadores, na verdade são valores que nós acreditamos. Você falou uma coisa interessante agora. Muitas vezes a gente ouve, né, um discurso de esse é conservador, e conservador vem na nossa ideia de que é uma coisa conservada, imutável, que não é atualizada, que é uma coisa antiga. O que é ter um pensamento ou um valor mais conservador? Isso é muito importante esclarecer. Conservador significa respeito às nossas tradições, o que nos levou a chegar até aqui enquanto civilização. Muito do que nós possuímos em termos de valores vem de civilizações antigas, como a civilização greco-romana, as civilizações da moral judaico-cristã. Vamos pegar um exemplo de outro país para ficar mais claro. Nós vemos uma sociedade japonesa bastante desenvolvida em respeito de disciplina, higiene, honestidade, e preserva alguns valores que são as tradições daquele povo. E eles têm uma capacidade de desenvolvimento, de adaptação, de tecnologia das mais avançadas do mundo. Quando a gente fala de valores conservadores, Edmund Burke já mencionava com bastante sabedoria, ter a nítida noção de quais são as nossas raízes. Vamos fazer um paralelo. Se você quer construir uma casa, um edifício, nós temos que ter um alicerce bastante sustentável. Vai fazer a sustentação das paredes, das portas, das janelas. Você não começa pelo teto, né? Você não começa pelo teto. Sim. Daí nós referimos, né, que a perda desses valores ela traz para o jovem, para uma geração que acaba se perdendo em termos de referências. Qual o referencial? O referencial de respeito dos pais, dos professores, das autoridades, foi se perdendo, né, por uma metodologia que, polêmicas à parte, ou doutrinação ideológica, etc., que venha a ser debatido, mas o fato é que nós perdemos valores. Eu queria até comentar um pouquinho com o senhor. Eu me lembro que quando eu estudava, tinha um livro de filosofia que chamava Filosofando, se não me engano é da Maria Mascarenhas, né? E ele ensinava a gente, por exemplo, a pensar, a discutir, a conversar, a ver premissas. E aí a gente começava a ter um raciocínio lógico, não para ter um raciocínio igual, mas para você analisar o que realmente é bom ou não para você. Quando a gente ouve a palavra conservadorismo, a gente cria muitas vezes essa ideia de que é uma coisa engessada ou antiga, né? É uma coisa assim, amarrada, é uma coisa arcaica, que não muda. E na verdade, quando a gente fala de você conservar, você só conserva o que é bom. O que é ruim, você troca, você melhora, você se adapta, né? Então, é uma visão um pouco distorcida até do conceito da palavra, não seria isso? Exatamente. E em se tratando de modernidade, muitos dos conceitos, ela acaba sendo desenvolvida até pelo próprio mercado. Parece-me que a Chevrolet vai trazer de volta o Caravan. Olha só. E alguns modelos, né, que fizeram história têm um apego emocional, né, que trata o resgate da família, as emoções que as famílias viveram em viajar juntos, e tem um apelo emocional, que é o resgate da família, da história, e traz um conceito contemporâneo das melhores tecnologias. Lembro-me do Fusca também, do Fusca que virou New Beatles, né? Então traz alguns conceitos que resgata uma nostalgia, talvez, mas
um resgate de uns valores que nos remetem a um passado simbólico bastante significativo, que é nossas vidas com as nossas famílias, nossos pais, nossos avós, né? Anteontem estava em visita com o Bunkyo, uma sociedade cultural japonesa, com a doutora Nise Yamaguchi. Então, muitos dos descendentes japoneses, a informação que eu tive, que já são 2 milhões de descendentes que contribuíram e contribuem para o nosso Brasil, juntamente com imigrantes de diversas nacionalidades que aportaram na nossa Terra Santa, né? São descendentes de italiano, poloneses, portugueses, espanhóis, libaneses, enfim. É um interessante que quando nós entramos naquele ambiente, nós lembramos da família, porque muito dos desenhos, muito dos símbolos que retratam o Japão, lembra-me dos avós, que nós chamamos de bachan, de chan. É uma referência bastante carinhosa, né? Porque lembra não os tenho mais, mas lembra de uma infância, um resgate dos valores que a gente conserva. Então, quando a gente fala conserva, significa o resgate de alguns valores que nos ligam, que nos são tão caros. Quando a gente fala de valores cristãos, nós falamos do valor da vida. Por isso que é bem nítido, e o padre Alex, da paróquia que eu frequento, da Santa Luzia, na cidade onde eu moro, que é a cidade de Bragança Paulista, que eu convido a todos que estejam participando a visitar a cidade querida de Bragança Paulista. E lá, num sermão, o padre Alex deixa muito claro: o católico, antes de ser político, ele é um cristão. E um cristão deve estar bem caracterizado a noção de vida. Então, para o cristão, jamais pode se admitir o aborto. Eu vi a declaração do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva apregoando a permissividade do aborto. E para nós que conservamos o valor da vida, é totalmente oposto. Então, nós nos posicionamos de forma bastante clara e nítida alguns valores, alguns aspectos que nós consideramos inegociáveis, como, por exemplo, a vida, o direito à liberdade e também de se proteger na chamada autodefesa. Por isso que nós definimos o porte de armas. Eu queria até comentar uma coisa com o senhor. Quando o senhor fala, por exemplo, de defender a vida, quando a gente começa a aprofundar nesse assunto, que a gente fala a questão do aborto, né? Por que do aborto? Porque o aborto já iniciou uma vida que talvez você não veja, está intrauterina, mas ali tem uma vida. E quando a gente começa a discutir de aceitar acabar com a vida, você não está aceitando só o conceito via uterino. Você está falando da eutanásia, você está falando da pena de morte, você está falando de uma série de outras situações onde, se você estiver do lado errado, isso pode se virar contra você, né? Às vezes a gente pensa, por exemplo, em autorizar o aborto, mas você já nasceu. E se você fosse o outro lado? E do outro lado, que você não está, tem um juiz dizendo ali para você que você não vai ter a permissão de vida. Será que você votaria a favor também? Então é uma coisa que a gente tem que começar a discutir, pensar, porque se a gente não pelo menos colocar em debate, dificilmente a gente vai entender, não é isso? Exatamente. Quando nós relativizamos alguns valores que nós conservamos, que é a vida, nós permitimos e nos acomodamos e aceitamos determinados valores contrários a isso, e aceitar, por exemplo, o fuzilamento por questão de opiniões contrárias, como ocorreu em Cuba, com aqueles fuzilamentos de pessoas contrárias ao regime. E muitos homossexuais, inclusive, só por serem homossexuais, eram fuzilados, né? Exatamente. Então, a questão da tolerância está intimamente relacionado quando a gente fala de democracia. Então, quando nós falamos sobre vida, algo que está intrinsecamente ligado aos valores cristãos. E o que nós vemos com o avançar
de uma tolerância e a permissividade de tirar a vida, é o caso daqueles que defendem o aborto, eles vão enfraquecendo alguns valores que nós acreditamos, a ponto de querer invadir a igreja, queimar crucifixos. Isso teve no Chile, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Aqui, se eu não me engano, no Brasil teve inclusive algumas intolerâncias religiosas, de perseguição, por exemplo, de casas de Umbanda, né? Ou seja, você vai criando quase que um efeito cascata, né? E isso pode se gerar lá na frente cada vez mais violência, que é o que às vezes a gente está querendo combater agora, não é isso? Exatamente. E essas questões, para nós que defendemos o aspecto conservador, é bem nítido alguns valores. A vida é o principal. Uhum. E outros valores, que é muito importante, é a propriedade. Isso está intimamente relacionada ao direito mais sagrado de uma família, que é o seu lar. Que é o lar é um asilo inviolável. Uhum. Quando há uma permissividade na questão e relativização da propriedade, como vimos até um político, de relatividade, considerar a casa um bem social, né? Retirando o direito do pai, a mãe, de criar os filhos, invadindo por algum interesse social que eles consideram relevante, você está invadindo uma questão que está interligado com a propriedade, que é a família. Posso até dizer o seguinte, se o senhor me permitir, no momento de guerra, por exemplo, né? A sua casa pode servir de abrigo para outras famílias, porque você vê essas outras famílias em condições difíceis e você acolhe, né, excepcionais. Agora, quando você, por exemplo, perde o direito de escolher e de você saber quem você vai trazer dentro da sua casa, e a sua casa começa a ser um espaço de convívio ou de aceitação para qualquer pessoa, em detrimento de quem seja, aí a questão segurança familiar já começa a ficar em risco também, não é? Sim, exatamente. Alguns conceitos que são importantes, a propriedade, a livre iniciativa, vê o caso contrassenso de tudo que nós pregamos, né? O direito à vida, a propriedade, a livre iniciativa. O caso da Venezuela, nosso vizinho. Chega um ponto que já não tem nem cachorro, não é nem osso de cachorro. Por total inanição do poder público de atender todas as demandas. O poder público não é capaz de resolver todas as situações e a problemática da vida cotidiana das pessoas. Por isso que o incentivo ao trabalho honesto, ao desenvolvimento da capacidade, dos talentos individuais, é uma condição indispensável. E, aliás, toda empresa ela se desenvolve quando tiver mercados, quando tiver talentos, pessoas que realizam excepcionais serviços, ou quando produz produtos que têm aceitação do mercado. E quando a gente o programa fala de empresas, está intimamente relacionado aos valores conservadores de vida, de liberdade, de propriedade, de família e de respeito à identidade de uma fé, que é uma hierarquia de conceitos, né? Então, ainda que as pessoas aceitem a distinção entre a fé, o Estado, há necessidade de respeitar a predominância da população que, em sua maioria, acredita em Deus. Se a gente parar para analisar, fazer até um comparativo, dentro de um lar, onde moram ali 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, se não tiver um acordo, uma conversa para você chegar num consenso, o convívio fica difícil. Se a gente transferir isso para um bairro e ter ali pessoas ou células cada vez pensando diferentes ou em conflito, o convívio ficará difícil. Se eu transfiro isso para um estado ou para um país e não tiver uma ordem, se não tiver um equilíbrio das partes, fica difícil governar ou mesmo de viver, não é?
Exatamente. O que nós percebemos é o seguinte: do ponto de vista regional, o governo do PSDB, o político presidenciável João Dória, ele afastou completamente de uma visão de negócio, de empreendedorismo, de visão de iniciativa, da qual nós temos uma visão. E o presidente Bolsonaro, ele ficou muito bem claro a partir do momento em que ele sustentou a questão da liberdade. Nós temos que tomar cuidado, não só durante a pandemia, mas em todo momento na nossa vida. Aliás, a precaução, a cautela faz parte de todo empreendedor. Toda empresa ela precisa se preservar para garantir não só as condições dos seus clientes, é uma condição de mercado. Agora, não pode o poder público dizer quando o empreendedor será capaz de realizar seus serviços ou não. Veja, por exemplo, um contrassenso. O governo Dória proibiu, apesar do governo Bolsonaro de permitir que academias de ginástica e o salão de beleza funcionassem, ele impediu essas atividades. Enquanto que os pedágios, que trocam papel moeda, trocam as cédulas, foi permitido, não foi interrompido em nenhum momento. Qual o interesse de manter os pedágios funcionando? Não deveria ser ao contrário, os pedágios, por conta da necessidade de ter acesso, por interrupção da economia, o acesso de alimentos, de combustíveis, para reduzir os custos, o governo Dória manteve os pedágios funcionando. Olha só, os caminhoneiros sofreram naquele momento de paralisação dos comércios adjacentes às rodovias, faltando uma base de alimentação, uma base de sanitários adequados. E precisou o poder público, até o Exército Brasileiro, o poder público de o governo federal, dar um apoio logístico com alimentos e a própria população. E eu vi lá na cidade de Bragança Paulista, às margens das rodovias Fernão Dias, a população fornecendo marmitas aos caminhoneiros. Ou seja, a própria iniciativa privada, por ato de solidariedade aos caminhoneiros, fez com que eles não tivessem a interrupção de uma condição básica, é alimento. E o governo Dória praticamente ignorou, apesar dos apelos, dos protestos que tiveram na Avenida Paulista. Os caminhoneiros saíram em protesto, foi notório a ida de caminhoneiros saindo da região lá de Barueri, percorrendo Castelo Branco, queimando combustível, perdendo seus dias de trabalho, para que o governo Dória pudesse ter um mínimo de humanidade, sensibilidade para uma categoria tão importante que é os caminhoneiros para levar produtos. Então, são alguns exemplos de falta de sensibilidade humana que provocou o que nós vemos aqui no estado de São Paulo, né? O aumento absurdo de desabrigados, pessoas que aumentou mais de 400% de pessoas que foram desapropriadas, porque você sabe que no financiamento, depois de 3 prestações vencidas, se não for negociado, ele pode ser retomado de volta o imóvel. E nos Estados Unidos, inclusive, eles passaram um problema muito grande quando teve o que a gente chama de estourar a bolha, né? Onde eles também tiveram um problema de hipotecas e muita gente acabou não conseguindo pagar, teve que devolver, inclusive teve uma grande quantidade de pessoas morando na rua. E a gente vê uma coisa, como o senhor está dizendo agora, nesses problemas sociais. Todos esses problemas que podem haver, por exemplo, dentro de um governo, numa prefeitura ou no governo federal. A gente não tem as câmaras, por exemplo, de deputados e vereadores que poderiam intervir positivamente para ajudar a minimizar um pouco o problema? Sim, nós vimos muitos prefeitos, né, que, por exemplo, lá na cidade de Bauru, apesar de querer ter uma adoção de uma liberdade do comércio, ela foi impedida. O que nós vimos no Brasil foi uma uniformização
por parte da decisão do Supremo, dos governadores ditarem as regras no caso da pandemia. O presidente não pôde. Aí mudou-se a hierarquia, né? Mudou-se a hierarquia e os prefeitos também. Então, o poder foi regionalizado. É um poder dos governadores de aplicar. Veja o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Enquanto que no governo de São Paulo, em pleno períodos de dificuldades por conta das restrições, nós tivemos casos de aumento de tributos. O tributo pós-morte, tributos do aumento de ICMS sobre veículos usados. Teve a retirada dos benefícios, depois com muita luta, né, o governador voltou atrás, de alimentos e até do leite, né, impactando pessoas que produzem leite, por exemplo, no Vale do Paraíba. Então faltou uma política de estar mais próximo da população. E o que nós vimos, diferentemente do governo presidenciável João Dória, é de se afastar-se e apenas se declarar o anúncio, né, na famosa, no famoso Palácio dos Bandeirantes. Nós vimos um presidente que estava nas ruas, estava ouvindo o clamor da população. Então nós percebemos que eles estavam, o presidente Bolsonaro estava nitidamente próximo da população, sentindo esses anseios, essas dificuldades. Por essa razão se realizou a liberação do auxílio emergencial. Por essa razão se liberou o auxílio às empresas, porque se não fosse isso, o Brasil entraria num colapso muito pior do que esse cenário. E a despeito de tudo isso, o Brasil cresceu. O Brasil cresceu 0,6, é pouco, mas a maioria dos países entraram em depressão. Só para ter uma ideia, dos 101 uma moeda existente no mundo, o real é a quarta moeda mais valorizada em relação ao dólar. E conseguiu conter o dólar. Conseguiu controlar o dólar e nós vimos uma crise energética em decorrência até da própria guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Agora uma pergunta que eu faço para o senhor, por exemplo. A gente vê que o mandato, por exemplo, né, de um governador, de um prefeito, de um presidente, são 4 anos, correto? A gente não sente falta, talvez, de um plano diretor que pudesse criar uma estratégia, que tivesse ali uma participação pública maior, talvez para 10 anos, 20 anos, onde, por exemplo, a questão pública, a questão da saúde, a questão do próprio comércio, de tributação, pudesse ser discutida e alinhada por mais tempo? Porque parece que começa-se e não consegue terminar, não é? Sim, há uma política a longo prazo. Tem várias questões a serem discutidas, não conseguiram resolver tudo nessa conversa. A primeira questão que envolve o nosso país, e isso é importante, como pré-candidato a deputado estadual, embora não discuta pautas nacionais, nós formamos uma base política, damos sustentação à base dos deputados federais, senadores da República e o presidente da República. E isso é muito importante. E um dos aspectos muito importantes a ser considerado, a questão da nossa soberania. E o Brasil é um país riquíssimo, de uma extraordinária capacidade de tornar-se um líder. O Brasil já foi líder no Império, com Dom Pedro II, chegou a ser a segunda maior marinha do mundo, teve um país que mais construiu, depois dos Estados Unidos, as linhas férreas. E o Brasil retoma, com a mesma capacidade agora no governo Bolsonaro, o ministro Tarcísio, no que se refere à infraestrutura. De forma extraordinária, nós vimos, por exemplo, a construção de rodovias que saía do Mato Grosso do Sul até o porto de Santarém, no Pará, construído de forma extraordinária, rapidez, com eficiência, com apenas 2 batalhões de engenharia. Nós vemos agora os modais aeroportuários, modernos, portuários, ferroviários, com os modais também de comunicação ampliado, a capacidade nos modais de energia, ampliando a
captação de energia. Nós temos energia eólica, nós temos energia solar, nós temos energia de usinas, não é? Sim. Energia atômica, que está uma discussão de começar a produção, e a gente vê inclusive a utilização de toda a orla marítima na produção de peixes e pescados, né? Onde a gente importa muita coisa hoje e agora já está preparando para ser autossuficiente e também um país exportador, não é isso? Exatamente. O Brasil, ele tem, com apenas 23% mais ou menos no nosso território, nós produzimos 30% dos alimentos do mundo, que garante uma segurança alimentar fantástica. E é uma pressão muito forte para que o Brasil não cresça. Sim. E há umas pautas de não permitir o avanço daquele setor que tanto produz e não faltou esforço para que o Brasil ficasse à frente e melhorasse o PIB, que é o agronegócios. E é uma corrente política que rema contra o Brasil. A gente tem agora, por exemplo, a produção essa semana de uma bateria de nióbio, né? Que ela consegue, por exemplo, andar 300 quilômetros e você consegue abastecê-la ou recarregá-la em 6 minutos. Ou seja, você já traz toda uma geração de equipamentos e motores que vão ser utilizados agora com bateria de nióbio, que faz o Brasil já estar também quase que numa linha de ponta, né, de tecnologia. Essa parte foi fantástica. O governo Bolsonaro, ele fez uma verdadeira remodelagem, quebrou o paradigma. O Brasil sempre foi visto como um exportador de commodities. Sim. E ele falou, não, vou ter que dar um basta nisso. Nós temos 95% do nióbio do mundo. O Canadá tem 3%. Só a exploração do nióbio do Canadá, já em fase de exploração econômica, é quase praticamente o orçamento da educação, que consome a maior parte do orçamento público daquele país. E nós temos 95%. E se nós tivermos a capacidade de não vender de forma barata, mas agregar valor por intermédio de tecnologia, como é o caso da bateria, de um protótipo. Eu estive lá com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, lá na Unicamp, no setor de desenvolvimento de alta tecnologia, desenvolvimento de nióbio, produzindo capacete, facas, matérias que tornam o Brasil um líder mundial de produção de produtos de melhor qualidade em termos de nióbio. Isso favorece o desenvolvimento de talentos. É até interessante explicar um pouco. Quando a gente fala commodity, gente, muita gente ouve essa palavra, né? E às vezes não associa o que é. Imagina você, por exemplo, extrair da terra, por exemplo, um determinado minério. E você pega aquele minério e vende do mesmo jeito que você o retirou da terra por um valor muito mais baixo. Mas se eu pego esse minério e utilizo ele, por exemplo, para produzir uma bateria, ou seja, eu estou vendendo uma bateria que utilizou daquele minério, o preço com um valor agregado muito maior, ou seja, você trabalha muito melhor também a sua receita aqui do país, a sua exportação também, né? Exatamente. Vou dar um exemplo bem clássico, né? Por exemplo, a pedra, né? Em estado bruto. Se transformado em cimento e agregado com metais, torna um concreto. E bem trabalhado, transforma no edifício, numa casa, que tem um valor agregado muito maior do que uma pedra em si, em estado bruto na natureza. Isso potencializado no nióbio é infinitamente maior do que a construção de uma casa a partir de uma pedra. Porque o nióbio é revolucionário, vai fazer produtos de tecnologia aeroespacial fantástico na área da saúde, e isso é apenas um dos elementos químicos. Nós temos também o grafeno. Estabilizando os átomos, nós vamos ter os aviões, aeronaves, foguetes, materiais de cirurgia da mais alta tecnologia. Um fio de cabelo, por exemplo, tem mais resistência que uma parede de aço. Olha só. E é flexível. Imagine essa tecnologia empregada nos celulares, televisores, enfim, infinitos materiais como o automóvel, produzido no Brasil. O Brasil é um país com um alto potencial em termos de minérios. Nós somos um país altamente rico em minérios. Nós temos uma capacidade de desenvolvimento humano fantástico, desenvolvendo nossos talentos. A partir disso,
nós podemos agregar os minérios, os talentos, produtos de alta tecnologia. Isso vai aumentar exponencialmente nosso PIB. E São Paulo tem tudo para dar certo. Falando regionalmente como pré-candidato, São Paulo perdeu a oportunidade no governo João Dória. Perdeu uma capacidade de ligar em infraestrutura fantástica. Nós temos centros tecnológicos de alta capacidade, São Carlos, Campinas, São José dos Campos, e ao invés de interligar conceitos modernos, de valorizar o potencial humano, ficou para trás. Ficou falando do Coronavac, mostrando a caixinha, enquanto que talentos humanos não foram desenvolvidos com maior capacidade. Isso não falando no aspecto da meritocracia, no aspecto do desenvolvimento econômico, mas no aspecto social também deixou a desejar. Nós falamos agora há pouco, só para citar o caso das pessoas que ficaram desabrigadas. Não houve uma política habitacional relevante. Então, o desafio para o governo do Estado de São Paulo é criar condições de habitação para acomodar essas pessoas com condições de dignidade. Não pode as pessoas viverem nas condições que estão, né? Abrigos, na Parque Vila Lobos está terrível, né? O número de barracas. São Paulo nunca foi assim. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil. O que nós estamos vendo a questão da miserabilidade no estado de São Paulo é impressionante. Enquanto isso, né, a política, comparativamente, o estado de Minas Gerais, não estou falando nem outro país, Minas Gerais, por exemplo, quem percorre pela Fernão Dias vai ver as indústrias crescendo cada vez mais no sul da região de Pouso Alegre, a região do sul de Minas, crescendo de forma fantástica. Até questão de faculdades, né? Tem um número de faculdades aumentando. Então, enquanto o governo João Dória ele aumentou impostos, o governo, o Zema, ele teve uma inteligência tributária bastante inteligente. Vou dar um caso intermunicipal aqui, um exemplo. Porque Barueri cresceu bastante e tem 2 municípios bem próximos, Osasco e Carapicuíba, ficou um pouquinho atrás, apesar de estar mais próximo da cidade de São Paulo. Foi feito um conceito de inteligência tributária. Lá atrás, muitas empresas era famosa, lembra? Vamos lá para o Barueri porque vou pagar menos imposto. Vou pagar menos imposto na questão de serviços. Isso, e Barueri, ele é do lado aqui da capital de São Paulo, né? Então, apenas alguns quilômetros você andava, mudava ali a sua localização da empresa, mudava a sua tributação também. E com isso trouxe muitas empresas. E o pensamento do governo Bolsonaro, ele tem focado na redução do Estado. E cada margem de redução do Estado, diminui despesa, vamos diminuir tributos. Para não dar margem para que tenha sobra de capital e o governo acabe gastando indevidamente esses recursos. E o governo do Estado de São Paulo, ele desperdiçou essa oportunidade. Fala que teve recorde de arrecadação, mas não teve um reconhecimento em contrapartida à população do Estado de São Paulo. Se teve recorde na arrecadação, qual a contraprestação que deveria ter feito? Não gastar em propaganda que aumentou percentualmente muito nesse atual, no último governo, né, porque ele afastou, presidenciável, agora assumiu Rodrigo Garcia, o vice, né? O vice. Agora ele vai ter a oportunidade, é claro, de exercer o mandato, né? Mas o anterior presidenciável, e como é presidenciável, é sujeito a crítica. Deixa eu até fazer uma pergunta para o senhor, Coronel. Coronel Américo, que está aqui com a gente no programa Empresas Notáveis, passando toda a sua experiência, a sua visão, até dessa situação política que nós estamos vivendo agora,
ele que é candidato a deputado aqui em Bragança Paulista e que está aqui conosco. Do Estado de São Paulo, né? Perdão, do Estado de São Paulo, e que tem aqui também um conhecimento notável para falar com a gente sobre todo esse mercado que estamos trabalhando na região de São Paulo e na região do Brasil. O senhor tem um conhecimento muito grande também na área de segurança pública. E aqui nós vemos na região de São Paulo, parece uma necessidade, uma carência muito grande nessa área. São Paulo andou para trás na área de segurança pública? Andou para trás e eu vou dizer o porquê. Nós temos os melhores policiais, ao meu ver, do Brasil e que saem do mundo. Policiais preparados, capacitados, mas não reconhecidos. Nós éramos, alguns anos atrás, né, ao longo do governo do PSDB, 28 anos, do maior salário do Brasil, né, o estado mais rico, passou o seu pior salário do Brasil, o PSDB, pior salário do Brasil. E não houve um respeito, vamos falar particularmente nesse último governo, do João Dória. Não houve uma respeitabilidade de obedecer uma previsão constitucional da revisão anual dos vencimentos. Quando se fala em vencimentos, é vencimento, não é o benefício aqui ou acolá. Tem que respeitar o mínimo, que é a revisão. Se quiser dar outros benefícios, incentivo, por meritocracia, é outra coisa, mas o básico deve ser assegurado. E ao longo do tempo que nós percebemos o seguinte, houve um aumento de serviços, por falta de uma revisão anual, né? Só para ter uma ideia, quando o governo Dória assumiu, né, em 2019, janeiro, até dezembro do ano passado, pelo cálculo GPM, NPC, que é a base de referência de todos os contratos, que impactam na vida econômica, dava em torno de uns 50,64%. E todos nós que pagamos as contas sabemos, né, o quanto custa chegar no supermercado, o dinheiro não representa, né, o mesmo valor do que 3 anos atrás. Imagina o policial também sentiu isso. E quando ele fala, eu vou dar 20%, revisão não é para alegrar, revisão é obrigação, porque é uma previsão constitucional e deve ser obedecido periodicamente e anualmente. Um dos problemas, no caso, então, seria relacionado a pagamento da força pública, da força policial. Teria alguma coisa relacionada também a gente percebe, pelo menos a minha impressão, que eu ando bastante aqui em São Paulo, é que parece que a questão principalmente de segurança pública parece não existir mais a contento, né? A gente vê muitas coisas, por exemplo, de venda de drogas ou de coisas assim que antes a gente não via, sabia que existia, mas não tinha com tanta frequência. Mas parece que hoje parece que está tudo mais à solta. Essa é a impressão. Essa política de tolerância ao errado, ela vem crescendo, né? A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, vem se permitindo uma tolerância maior ao uso das drogas. Isso tornou a sociedade brasileira como um todo um verdadeiro inferno. E essa política também foi compatibilizado aqui no governo do PSDB. Uma política de enfrentamento às drogas não existiu efetivamente. Isso reflete e há outros tipos de delitos. Nós vamos ver casos de pichação. As pessoas que estão nos ouvindo, quem já não foi vítima ou tem conhecimento de pelo menos uma infração, por exemplo, de um furto de um celular, ou que seja de um roubo. E isso não era comum, né? Hoje é uma frequência, furtou meu celular. Furtou, é uma coisa grave. É um patrimônio que está retirado do indivíduo. Muitas vezes a pessoa tem 12 meses de prestações, 24 meses de prestações, vai ter que pagar sobre isso, vai suar para pagar isso. O senhor estava comentando aqui nos bastidores com a gente sobre a inteligência criminal, né? Que apesar que hoje você vê políticas públicas determinando determinadas áreas, né, que tem um índice maior
ali de roubos e de furtos, direcionando sua força-tarefa para lá, mas ao mesmo tempo uma inteligência criminal já se adaptando a essas condições. Parece que ela está evoluindo mais rápido do que a gente gostaria. Isso nos bastidores a gente estava conversando, né? Uhum. A polícia avançou muito em termos de identificação das ocorrências, o registro dos índices criminais, mas que acontece nos governos do PSDB. Eles acomodaram e o crime, ele percebeu isso. Olha, se está tendo maior número de furtos, roubos e vai ensejar um deslocamento da força policial naquele setor, não interessa ao tráfico de drogas que haja crime de roubo e furtos naquela região onde ele trafica. Então é como um país das Vamos fazer o barulho do lado de lá. Vamos fazer um barulho do lado de lá. Que não atrapalha aqui. E vamos manter, em relação a esses índices criminais, bem baixo. Sem homicídios, sem roubos, sem furtos, etc. Os bandidos estão proibidos de roubar lá. Mas é um campo totalmente livre para o tráfico de drogas. E o governo do PSDB coloca uma venda nisso daí. E nós vimos que quantas famílias perderam seus filhos para o tráfico de drogas. O caso do Cracolândia aumentando de forma absurda, né? O centro de São Paulo, outrora pujante, né? Hoje está horrível. Pessoa em cada esquina, uma verdadeira degradação humana de forma crescente. Eu morei muito tempo no bairro da Moca, um bairro que era considerado um bairro de praticamente zero criminalidade, um bairro considerado do interior. As pessoas viviam na rua. Hoje, a gente conversando com os amigos que ainda continuam morando por lá, o índice de criminalidade, a sensação de segurança diminuiu muito de uns anos para cá. E, particularmente, né, no governo Dória, a sensação de segurança tá ruim. Muito impactado também pela situação da inércia de prever uma política econômica para minimizar o impacto do estrago que ele mesmo provocou, com um fecha tudo, fica em casa, que a economia fica para depois. Mas a economia é no dia a dia. Se você interromper, por exemplo, tinha uma conhecida que tinha herdado de anos da história da família de venda de colchões na cidade de Bragança Paulista. E aos prantos, chorando, né, de ver uma sensação dela de frustrante, de que ela foi incapaz de manter o nome da família, de venda dos avós, dos pais, e ela não conseguiu manter a loja viva. Porque foi muito tempo, né, que ficou fechado, e você não tem capital de giro para segurar tanto tempo, né? E ela mencionando no depoimento lá no WhatsApp, no grupo de empresários, né, chorando, eu tentei segurar o maço, honrando o pagamento dos empregados, até um momento que foi muito longo, né, o período de fechamento do comércio. Uhum. E até o ponto que cheguei no volume morto, né, tirando o que eu não tenho, vendendo o que eu não posso e chegou o último caso de fechamento do comércio. É muito triste, né? Não só no aspecto que a gente fala dos valores de família, etc. Interromper um negócio, que a gente está falando de empresa, não só no aspecto financeiro, empresarial, de organização, de negócio, mas também um sentimento de laço de família. A herança que vem trazer, que se traz, a família que se sustenta, né? Então, interromper isso de forma abrupta foi bastante danosa para muitas famílias do estado de São Paulo. Coronel, nós tivemos recentemente uma entrevista também com o Coronel Melo Araújo, né, presidente do CEAGESP. E ele mostrou para a gente um cenário muito interessante. Eu conheci o CEAGESP há uns 15, 20 anos atrás. A gente sempre via uma questão muito suja, prostituição que tinha muito lá dentro, uma condição de trabalho muito ruim. E agora
mudou bastante. A gente vê uma questão de segurança, uma questão de trabalho, uma questão de organização muito grande. Ele comentava bastante essa questão da segurança, que se você agir de forma contundente e você usar principalmente de forma inteligente e planejada, você consegue melhorar bastante esse retrato social. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor tem também uma vasta experiência nessa questão da segurança pública. A questão do CEAGESP, né? Além de segurança pública, sou doutor também nessa área, mas eu também tenho formação em negócio, tenho MBA em gestão estratégica empresarial e também tenho algumas qualificações de gestão pela excelência do desempenho pela FGV. No que se refere à CEAGESP, o Melo Araújo é uma pessoa muito dedicada, ordeira. O ponto principal é a questão da honestidade, é o combate à corrupção. A corrupção é um mal que não afeta não só a questão do CEAGESP, mas no Brasil é uma questão é uma situação endêmica. E nós precisamos ter um remédio eficaz no nosso Brasil. É uma administração que priorize uma disciplina da honestidade. Eu faria até uma pergunta para o senhor. A corrupção é um problema moral ou é um problema cultural? Os dois, mas principalmente o moral. Uhum. E isso tem que ser ensinado desde criança. Né? Ser corrupto, por exemplo, no Japão, vamos pegar um exemplo. Lá, se um empresário, né, for acusado de corrupção, ele sente tão mal, mas tão mal, que às vezes até suicida. Uhum. E essa cultura, aí a gente vai falar, questão moral principalmente, mas e essa cultura, que é a cultura, quando a gente fala disseminado, moral está no aspecto individual. A moral lá é passada culturalmente, né? E aspecto da cultura é uma acomodação ao longo do período de que o errado, deixa para lá, né? Colocar mão na cabeça do errado. Uhum. Então nós perdemos o freio a partir do momento em que o errado não está tão errado assim. Enquanto não me afetar, eu deixo. Enquanto não afetar, eu deixo. A idolatria das coisas erradas, né? Culturalmente, quando falo culturalmente, você está falando da corrupção, mas envolve pequenas coisas erradas. O senhor falou a questão no começo da família e de crianças, né? Ensinar para a criança, por exemplo, que às vezes é engraçado você fazer o errado, né? Às vezes é esperto você fazer o errado. Isso vai criando uma cultura muito ruim na sociedade, que talvez você não veja na hora o problema, mas você vai criando problemas futuros muito graves, né? Tem uma propaganda de cigarro, acho que dos anos 80, que ficou conhecido como a Lei do Gerson. Lembro. Leve vantagem você também. Uhum. Né? E essa questão de levar vantagem, você está, na verdade, aproveitando-se de um outro. Sim. Passando na cabeça do outro. Alguém, para levar vantagem, alguém está perdendo. Alguém está perdendo, alguém está tendo prejuízo. Uhum. No caso da corrupção, quando a pessoa obtém essa vantagem devida, ela está causando um mal muito grande a alguém. Em se tratando de corrupção no setor público, vai faltar recursos para a saúde, sim, vai faltar recursos para a segurança, para a educação, enfim. É um cobertor pequeno que, se você tira, vai descobrir algum lugar. Vai descobrir algum lugar. E falta, né? Eu sou presidente, afastado por conta da pré-campanha, da Pró-Saúde da Polícia Militar, que é um fundo, né, de doação que complementa a saúde pública destinada aos policiais militares. Na situação da pandemia, por exemplo, nós precisávamos comprar respiradores. Sim. E compramos para que os policiais militares internados no hospital não fossem prejudicados com esse material tão importante aí no tratamento da Covid-19.
quantas vidas foram salvas por equipamentos necessários, né? E quando há superfaturamento desses objetos, quantas pessoas deixaram de usar Sim. por falta desses equipamentos? Quantas pessoas deixaram de ter os leitos? E quando a gente fala de pandemia, o foco foi o combate ao Covid, e por questão de necessidade, nós vimos um represamento, e quem depende da saúde pública sabe muito bem do que eu estou falando, represamento do tratamento e consulta para outras áreas. O hospital ficou fechado, foi prorrogado, e hoje nós temos uma demanda reprimida, por exemplo, do setor de oncologia. Só para tomar Muitas cirurgias foram atrasadas, né? E o câncer, por exemplo, ele mata mais pessoas do que o próprio Covid. E é incrível que na época da Covid o número de mortes de câncer nem aparecia, só aparecia a Covid. Essa contabilidade é bastante duvidosa. Mas nós vamos enfrentar uma realidade muito grande na questão da questão oncológica e uma série de outras enfermidades. E a corrupção é um mal tão grave que falta, e para quem a gente vê quantas pessoas necessitam, chega a ser desumano, chega a ser cruel. Nós acreditamos no valor cristão de amor ao próximo, da caridade, ela contrapõe de forma bastante significativa nos valores que nós acreditamos. Por isso que eu estou na política, não só para ajudar as pessoas, mas também dar um legado para nossas gerações, para o nosso filho. Por exemplo, meu filho tem 12 anos. O que o meu pai fez para proteger a minha geração? Eu não quero que chegue uma situação, por exemplo, no caso da Venezuela, os pais que não se contrapôs um regime que massacrou muitos direitos, né, que hoje passa fome, que essa geração, agora as pessoas que estão com 20 anos ficam falando, refletindo, o que meu pai fez para me proteger, para faltar hoje comida no meu prato? Para não deixar chegar nessa situação, né? Coronel Américo Masaki Iguchi, muita coisa para a gente conversar. O assunto aqui tenho certeza que iria muito longe. Eu deixo o convite para o senhor voltar outras vezes aqui conosco. A experiência que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, e esse bate-papo gostoso, né, que dá para a gente conversar e principalmente esclarecer a todo mundo sobre como escolher, sobre como trabalhar a sua gestão e como entender todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Suas palavras a todos que estão nos assistindo e mais uma vez a nossa gratidão com a sua presença. Muito obrigado a todos. Estamos convictos que o Brasil vai dar certo. E nosso valor com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é o nosso caminho, é a nossa vocação de estarmos seguindo nessa luta. A todos vocês, muito obrigado, que Deus os abençoe. Muito obrigado, gente. A entrevista fica à disposição de vocês no YouTube, também no Facebook, e continuem assistindo, sigam o nosso canal Empresas Notáveis, trazendo para você o melhor do potencial do mercado brasileiro. Até mais.